Este vídeo apresenta alguns dos procedimentos de operação e segurança do escavador a vácuo VXT300 Vermeer. Os componentes de sua máquina podem ser diferentes dos exibidos neste vídeo, mas a maioria das funções operacionais é igual. Seu caminhão escavador a vácuo Vermeer está equipado com dispositivos de segurança, mas são necessárias práticas seguras de trabalho para a prevenção de acidentes. O uso incorreto pode resultar em acidente grave ou morte. Para sua segurança e a dos demais, sempre tenha cuidado e bom senso. Este vídeo é um complemento aos manuais da máquina e não contém todas as instruções necessárias para operá-la adequadamente. A Vermeer fornece cada máquina com 2 manuais do operador. Um está na biblioteca de recursos enviada com a máquina. O outro fica na caixa preta na máquina para estar sempre à mão. Antes de operar, todos os operadores devem ler e entender bem os manuais do operador e de manutenção, e as instruções e sinalização de segurança na máquina. Ao assistir a este vídeo, pause-o e revise as informações a qualquer momento e consulte o manual do operador para reforçar o que aprendeu. Apenas pessoas responsáveis adequadamente treinadas devem operar um escavador a vácuo. Aprenda os controles, a operação e uso da máquina sob a supervisão de um operador treinado e experiente. O operador deve estar familiarizado com as regras de segurança e regulamentos do canteiro de obra e ser física e mentalmente capaz de operar a máquina com segurança. Consulte no manual do operador o equipamento de proteção individual necessário. Não use roupas folgadas e prenda cabelos compridos. Não use joias como anéis, relógios, colares ou pulseiras. Use sempre capacete, óculos de proteção e proteção auditiva. Contate um especialista ambiental para determinar o nível de proteção auditiva necessário no canteiro de obra. Ao operar próximo a linhas elétricas ou redes de infraestrutura subterrânea, sempre use botas e luvas com isolamento elétrico. Inspecione visualmente suas botas e luvas com isolamento antes de cada uso. Consulte no manual do operador as etapas e os cuidados adequados de inspeção. Ao ligar a máquina, sempre siga o procedimento completo de partida conforme instruções no manual do operador. Ligue o motor do caminhão e verifique se o freio de estacionamento está acionado e se a transmissão está em neutro. Calce as rodas e verifique se o motor está em marcha lenta baixa. Verifique se todas as paradas de emergência da máquina estão acionadas e ligue o interruptor de alimentação da máquina. Engate a tomada de potência número 1 na tela principal no painel de controle ou controle remoto se equipado. Ao desligar a máquina, sempre siga o procedimento completo de desligamento como instruído no manual do operador. Para desligar a máquina, desligue a bomba de água na tela principal no painel de controle ou controle remoto se equipado. Puxe o gatilho no implemento de água para aliviar a pressão. Assegure que todas as funções estejam desligadas e que a rotação do motor do caminhão esteja em marcha lenta baixa. Desengate a tomada de potência número 1 na tela principal no painel de controle ou controle remoto. Desligue o motor do caminhão de acordo com as instruções do manual do caminhão. Não seguir o procedimento de desligamento antes de trabalhar na máquina pode resultar em riscos. Em caso de emergência, use os botões de parada de emergência. Os botões de parada de emergência estão localizados à direita e à esquerda da máquina. Se estiver usando um controle remoto, pressione o botão de parada da máquina. Vamos analisar os controles do sistema, incluindo o painel de controle principal, telas e navegação no mostrador e como lidar com alertas. O painel de controle principal inclui o mostrador principal, botões de parada de emergência e mostrador do compressor de ar, se equipado. A tela do mostrador principal mostra o status operacional do sistema e as funções da máquina. 2 menus principais e 9 secundários permitem a operação do sistema, ativam funções da máquina e fornecem diagnóstico integrado. Consulte no manual do operador a lista de telas disponíveis. Use as teclas programáveis e o teclado de navegação para acionar funções do sistema, alterar o estado de funcionamento e navegar na tela do mostrador.
Se uma opção estiver disponível, a luz de fundo da tecla programável ou teclado de navegação correspondente acenderá. As funções do sistema no lado direito da tela têm bordas codificadas por cores. Verde, função disponível e ativa. Amarela, função disponível, mas inativa. Vermelha, função indisponível e inativa. Uma borda dupla indica que ativar a tecla programável adjacente acessará telas adicionais. As condições que podem reduzir funções do sistema acionam alertas de redução de potência e desligamento em tela cheia. Após avaliar um alerta com base nas informações no manual do operador, o operador deve confirmar o alerta antes de retomar a escavação. Para fazer isso, pressione a tecla programável inferior direita. Há uma faixa de alertas que aparece na parte inferior de cada tela. Os ícones nessa faixa comunicam o estado de diversas funções e componentes, bem como alertas ativos. As bordas dos ícones também são codificadas por cores. O significado dessas cores pode variar, portanto, analise com atenção e entenda a lista completa de alertas de estado de função, redução de potência e desligamento no manual. Após 5 minutos de inatividade do mostrador, o protetor de tela é ativado e a luz de fundo da tecla programável inferior pisca em verde. Pressione a tecla programável para reativar a tela. Neste vídeo, demonstraremos as funções do controle remoto Rocket Flex. O controle remoto de sua máquina pode ter outra aparência, mas todas as funções são iguais. O alcance de operação normal é de até 7 metros da máquina. Verifique o alcance antes de operar e não exceda o alcance máximo recomendado. Consulte no manual do operador informações sobre o local de armazenamento do controle remoto, instruções de emparelhamento, operação de controles, carga e outras funções. Antes de escavar, é necessário preparar o canteiro de obra e saber a localização estimada das redes de infraestrutura subterrânea. Se uma rede de infraestrutura subterrânea não puder ser localizada com precisão, esta deverá ser desligada pela concessionária. Colidir com uma rede elétrica pode causar eletrocução. Colidir com uma rede de gás pode causar uma explosão. Cortar um cabo de fibra óptica pode resultar em danos aos olhos pela luz do laser. Há risco de acidente pessoal grave ou morte. Ligue para o Serviço de Atendimento Unificado OneCall local e concessionárias de rede de infraestrutura subterrânea não incluídas no serviço. Em áreas não atendidas por serviços de atendimento unificado internacionais OneCall, contate concessionárias de infraestrutura subterrânea ou agências reguladoras para localizar e demarcar instalações subterrâneas. Contate o gerente da obra em caso de redes subterrâneas privadas. Verifique se há folgas superior e laterais adequadas, levando em conta a altura da lança. Dependendo de regulamentos rodoviários ou políticas corporativas, controle o tráfego de forma adequada. Antes de transportar, a máquina deve estar livre de entulho, material solto e detritos. Verifique se todos os componentes e o ferramental da máquina estão armazenados adequadamente. Armazene a escada para transportar. Consulte no manual do operador. Assegure que o tanque de terra escavada esteja totalmente abaixado no apoio e que a porta esteja bem fechada. Assegure que a lança esteja na posição de transporte. Consulte no manual instruções sobre como armazenar a lança. Se equipado, assegure que o aquecedor de água esteja desligado. Verifique a condição e a operação das luzes de sinalização viária e freios. Siga o procedimento de desligamento instruído no manual. Consulte no manual do operador do caminhão informações sobre inspeção do caminhão. Antes de movimentar a máquina, sempre inspecione a área ao redor da máquina para verificar se há pessoas ou obstáculos. Ao entrar ou sair da cabine, lembre-se que o uso inadequado de degraus, escadas e plataformas pode provocar quedas. Mantenha-os livres de objetos e detritos. Fique de frente para a máquina ao subir ou descer dela e mantenha 3 pontos de contato. Mantenha todos os corrimãos no lugar. Cumpra todas as regras e regulamentos de transporte comercial com relação à inspeção, engate e reboque do veículo de reboque.
use bom senso e obedeça às leis aplicáveis ao tráfego viário. Conheça os locais e as finalidades do seguinte: o engate G. As conexões do bocal de acoplamento do freio pneumático. Sempre instale coberturas de bocal de acoplamento quando bocais de acoplamento não estiverem em uso. Os anéis D da corrente de reboque. Sempre use correntes aprovadas pelo DOT ao rebocar. Um plug elétrico redondo de 7 pinos. O plug padrão instalado nos modelos VXT da Vermeer apenas operará um reboque equipado com freios pneumáticos. Para um reboque com freio elétrico, devem ser instalados corretamente um controlador de freio elétrico e um plug elétrico aprovados pelo DOT. Antes de rebocar, sempre verifique se as luzes e os freios do reboque estão funcionando. O caminhão está equipado com um engate de reboque e só deve ser usado em conformidade com regulamentos. Rebocar um reboque carregado, ao transportar terra escavada, pode levar a sobrecarga. Consulte no manual do operador informações sobre como maximizar a capacidade de reboque e consulte em regulamentos as capacidades de reboque legais com base no número e no posicionamento de eixos. Pese o caminhão e o reboque combinados em uma balança local, certificada para saber se estão em conformidade com regulamentos. Lembre-se de manter a lança afastada de redes de infraestrutura suspensas e tenha cuidado ao operá-la. Ocorrerá acidente pessoal grave ou morte se a lança se aproximar de linhas de energia elétrica suspensas energizadas ou tocá-las. Posicione a máquina em solo estável e nivelado, o mais próximo possível da área a ser escavada. Acione o freio de estacionamento do caminhão e calce as rodas. O peso da máquina pode fazer com que o solo ceda. A máquina pode cair na escavação ou tombar, causando um acidente pessoal grave ou morte. Mantenha-se bem afastado de bordas de aterros ou escavações. Não trabalhe em valas cujas laterais sejam instáveis e possam desmoronar. Os requisitos específicos sobre escoramento e taludamento de valas estão disponíveis em várias fontes, inclusive agências federais e estaduais, além da OSHA. Entre em contato com as autoridades competentes em relação a esses requisitos antes de trabalhar na vala. Sempre realize uma inspeção visual da máquina antes de operar. A máquina deve estar em boas condições de operação, com todos os equipamentos de segurança instalados. Consulte inspeções da máquina, intervalos recomendados e procedimentos nos manuais do operador, manutenção e peças. Encha os tanques de água limpa com água limpa. A tela principal e as luzes de nível de água mostram a porcentagem de enchimento de água. Retire a água do tubo de respiro para proteger contra congelamento em climas frios. Limpe o filtro de tela de água diariamente antes de ligar a máquina ou durante a operação se a vazão de água for obstruída. Consulte no manual do operador as etapas de limpeza. Antes de operar, consulte novamente informações importantes sobre segurança na seção de mensagens de segurança no manual do operador. Leia e entenda todas as instruções de segurança e operação. Ao chegar ao canteiro de obra, verifique visualmente se há avisos de instalações subterrâneas, tampas de poços de inspeção, caixas de coleta e atividades recentes de valeteamento. Se estiver trabalhando em uma via pública, coloque avisos de desvio de tráfego para veículos e pedestres. Use todas as sinalizações necessárias, como cones de tráfego e bonecos com bandeiras. Há 3 cones de segurança sob os tanques de água esquerdos. Instale os cones de segurança ao redor da máquina antes de operá-la. Os gases de escape do motor podem asfixiar ou envenenar, resultando em acidente pessoal grave ou morte. Opere a máquina em áreas externas. Se for necessário operar o motor em uma área fechada, instale um sistema de extração adequado para os gases de escape. Use os equipamentos de proteção individual adequados. Atingir uma linha elétrica com uma ferramenta de escavação, lança ou haste pode resultar em eletrocução. Pode ocorrer acidente pessoal grave ou morte se você não usar luvas com isolamento elétrico. Lembre-se de soltar a ferramenta de escavação se ocorrer uma colisão. Não toque em nenhuma parte do sistema de vácuo ou de escavação. Peça para que alguém que não esteja na área entre em contato com a concessionária da rede para desligar a energia elétrica.
Não permita que ninguém se aproxime da máquina. Alguns disjuntores se desarmarão automaticamente. Não presuma que a energia foi desligada permanentemente até que você tenha confirmado que a concessionária desligou a energia da rede. Para iniciar a operação, desenrole a quantidade necessária de mangueira de água sob alta pressão. Conecte a haste de escavação à mangueira com as conexões de engate rápido. Lembre-se de que a lança oscilará fora da altura e largura normais da máquina. Ocorrerá acidente pessoal grave ou morte se a lança se aproximar de linhas de energia elétrica suspensas, energizadas ou tocá-las. Mantenha a lança afastada de redes de infraestrutura suspensas e tenha cuidado ao operar. Assegure que obstruções, como linhas elétricas ou tráfego próximo, não atrapalhem o movimento da lança. Para posicionar a lança, use o painel de controle ou controle remoto para elevar a lança o suficiente para que a mangueira da lança passe pela placa de armazenamento. Gire a lança no sentido horário, afastando-a do apoio. Posicione a lança de forma que a extremidade da mangueira da lança fique cerca de 1,5 m acima do solo para haver espaço para fixar o tubo de escavação. Desamarre e remova os tubos externos conforme necessário. Se os tubos internos também precisarem ser removidos, abra a trava do came e eleve a placa de retenção. Verifique se a tomada de potência está desligada e se todas as mangueiras, conexões e bicos estão sem obstruções e danos. Limpe e substitua conforme necessário. Prenda o tubo de escavação usando o anel de fixação. Adicione tubos de extensão do tubo de escavação conforme necessário. Posicione o tubo de vácuo acima do local de escavação desejado. Abra a válvula de suprimento de água e a válvula do carretel da mangueira e confirme se a válvula de 3 vias de água anticongelante está na posição água. Feche a válvula quebra-vácuo. Ligue a bomba de água e selecione a pressão e temperatura desejadas da água. Se equipado, este seria o momento apropriado de ligar o aquecedor de água. Evite o contato da água em alta pressão com o corpo ou a pele. Água sob alta pressão da ferramenta de escavação ou haste de lavagem pode penetrar no tecido corporal e resultar em acidente pessoal grave ou morte. Mantenha os bicos afastados do corpo. Fluido injetado sobre a pele deve ser removido imediatamente por um cirurgião familiarizado com esse tipo de acidente pessoal. Nunca aponte a ferramenta de escavação ou haste para ninguém, nem para qualquer parte do corpo. Nunca use a haste de alta pressão para limpar qualquer parte do seu corpo ou da roupa. Ao escavar, mantenha os espectadores afastados. Aponte a haste de escavação para a área de escavação e puxe a alavanca para fornecer água sob alta pressão para escavar o solo. Mova a haste em movimentos circulares para que o bico rotativo escave o solo. Coloque o tubo de vácuo sobre o material para removê-lo do furo. Durante a escavação a vácuo, a ferramenta a vácuo usa um poderoso jato de ar para remover material úmido ou seco. Mangueiras de vácuo são um risco de asfixia e podem provocar acidente pessoal grave ou morte. Mantenha as mangueiras e ferramentas afastadas do rosto e do corpo. Use o bico rotativo e a pressão adequados para não danificar redes de infraestrutura subterrânea. Conforme a ferramenta de escavação desce, solte às vezes o gatilho da haste e remova a haste para verificar o furo. Se encontrar resistência, remova a ferramenta, identifique a rede de infraestrutura subterrânea ou obstrução e remova de acordo com as orientações do manual. Continue a escavar, parando às vezes para verificar o furo até que a rede de infraestrutura subterrânea seja localizada. Um incêndio ou explosão pode causar acidente pessoal grave ou morte. Não aspire materiais perigosos ou inflamáveis. Consulte regulamentos federais, estaduais e municipais sobre classificações de materiais perigosos. Ao aspirar líquidos, não mergulhe completamente o tubo de vácuo no fluido. Mantenha a ferramenta parcialmente fora do fluido para permitir fluxo de ar através do tubo de vácuo para que o material se mova mais rapidamente para o tanque de terra escavada. Quando o tanque de terra escavada atinge a capacidade, a válvula quebra-vácuo abre para evitar enchimento excessivo. Quando isso ocorrer, esvazie o tanque de terra escavada. Há duas formas de quebrar o vácuo. Uma delas é o desligamento eletrônico, que reduz a potência e abre a válvula quebra-vácuo.
A outra é uma esfera flutuante mecânica secundária que fecha o vácuo para o tanque. Ao aspirar materiais secos, o sensor de desligamento de tanque cheio não funciona. Fique de olho no tanque de terra escavada ao aspirar material seco e consulte no manual do operador instruções para verificar o nível do tanque de terra escavada. Se houver obstrução na lança, consulte no manual as instruções de remoção. Se precisar reposicionar ou mover a máquina dentro da zona de trabalho, consulte as instruções no manual do operador. Ao concluir a escavação, siga o procedimento de desligamento instruído no manual do operador. Estabeleça um plano e local para descartar materiais do tanque de terra escavada antes de iniciar a escavação. Ao chegar no local de descarte, assegure que todo o pessoal esteja afastado da área de despejo. Para começar a despejar a terra escavada, posicione a máquina em relação ao local de despejo. Calce as rodas e acione o freio de estacionamento. Rolagem ou inclinação do caminhão pode provocar acidente pessoal grave ou morte. Engate a tomada de potência para abrir a válvula quebra-vácuo e o registro de gaveta da lança para aliviar a pressão do tanque. Não fazer isso resultará em acidente pessoal grave ou morte. Para haver altura livre na preparação para a elevação do tanque, eleve a lança para fora da placa de armazenamento e gire-a além da borda do caminhão. Use o registro de gaveta do tanque para drenar inicialmente o tanque. Em seguida, você despejará o restante da terra escavada. Para despejar o tanque de terra escavada, abra a porta do tanque de terra escavada. Nunca permita que alguém fique sob uma carga elevada, a menos que a carga esteja bem apoiada, para evitar que se desloque ou caia. A queda de cargas pode causar lesões graves ou fatais por esmagamento ou impacto. Após abrir a porta, engate o bloqueio hidráulico para prender a porta. Eleve o tanque de terra escavada. O material que está no tanque de terra escavada pode ser muito pesado. Mantenha-se afastado da porta ao elevar o tanque. Quando o tanque estiver vazio e na posição elevada, verifique se as travas da porta estão no lugar e limpe o tanque de acordo com o manual do operador. Ao terminar de limpar o tanque, assegure que todo o pessoal esteja afastado do tanque de terra escavada e da porta, e mantenha as mãos afastadas de pontos de esmagamento. Uma carga elevada pode esmagar alguém. Abaixe o tanque. Libere a trava da porta do tanque de terra escavada e feche a porta do tanque. Continue a limpeza consultando no manual instruções sobre como limpar as ferramentas, mangueiras e sistemas de filtração após cada despejo. Armazene corretamente todas as ferramentas e mangueiras. Gire a lança para trás sobre o tanque, abaixe-a sobre a placa de armazenamento e desligue a tomada de potência. A Vermeer fornece cada novo caminhão escavador a vácuo com um manual do operador com informações importantes de operação e segurança. Se suspeitar que algo está errado com a máquina, pare o uso e contate um revendedor autorizado Vermeer independente. Não coloque a sua segurança em risco ao continuar utilizando uma máquina que precisa de manutenção ou reparo. Práticas de trabalho seguro são uma parte importante da prevenção de acidentes. Faça a sua parte, seguindo estes procedimentos para a sua segurança e a dos demais.